São 7h30, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E estamos recebendo aqui hoje a assessora do Detran, a Rosana Gerda Pultz. Bom dia, Rosane, perdão. Eu sei que a minha pronúncia do seu sobrenome não saiu perfeita. Me desculpe. Bom dia. Excelente dia a todos. Bom, o nosso tema aqui hoje com a Rosane é Semana de Trânsito. Estava falando aqui para a Rosane, antes de entrarmos no ar, que eu senti falta esse ano daqueles veículos provenientes de acidentes, né, que foram sinistrados, etc. e tal, que se colocavam nos canteiros e que a pessoa, o motorista, quando passa e dá uma olhada num carro batido, ele, por um minuto, um segundo talvez, ele lembra que ele está no meio de algo dinâmico, que depende da atenção dele, de muito da atenção dele, e que o erro dele pode ocasionar aquilo que ele está vendo naquela situação ali. Como é que foram? Por que não temos dessa vez? E quais aí os temas que temos esse ano para esse debate importantíssimo, mas que infelizmente quase pouca gente dá atenção, porque nós vamos tratar aqui de erro dos motoristas. Pois não, Rosane? Então, como conversamos anteriormente, essa é uma estratégia muito bacana, né, que realmente desperta a atenção, a curiosidade. Entretanto, ela já foi usada principalmente em Cuiabá esse ano, né? Salvo engano, no Carnaval, no movimento Maio Amarelo, a Secretaria de Mobilidade Urbana já utilizou dessa estratégia. Então, por isso que ela não foi retomada agora nessa Semana Nacional de Trânsito. Apesar de que seria bastante interessante, porque a frase desse ano, né, é: no trânsito, escolha a vida. E é isso que a Secretaria Nacional de Trânsito vem primando, em chamar a atenção das pessoas para a necessidade do protagonismo social. Que o trânsito, todos nós fazemos trânsito diariamente, mesmo os não condutores, né? Eu participo do trânsito também como pedestre, como ciclista, como passageiro, e todos nós precisamos nos imbuir aí dessa missão nobre de reduzir os sinistros de trânsito. Quando a gente fala em trânsito, fora dessa semana nacional do trânsito, quando a gente vai falar de trânsito aqui no jornal, e não só aqui, claro, em qualquer lugar, falamos de trânsito, vamos abordar as deficiências do trânsito, né? Normalmente, o assunto começa por deficiência nas vias, de sinalização, etc. e tal. Essa parte da deficiência humana, daquela pecinha que fica atrás do volante, é pouco discutido. E geralmente quando sempre um fala do outro, né? Você não fala de você fala do outro. Os motoristas, né? Só falta falar os outros motoristas, né? Você não tem essa crítica para dentro, né, do seu carro, onde você está dirigindo. Você tem a crítica para fora. Né? É porque o motoqueiro faz isso, o motoqueiro é porque o motorista faz isso, etc. e tal. E ninguém, mas absolutamente ninguém, para raciocinar o seguinte: como é que eu me comporto no trânsito? Se eu estivesse dirigindo na minha frente, como é que eu avaliaria a minha condução? Né? Talvez esse seja o maior problema para a gente ter uma consciência melhor. Exatamente, e é por isso, como eu acabei de mencionar, a Senatran vem buscando inspirar nas pessoas essa busca por um protagonismo social maior, que cada um de nós pode e deve contribuir para um trânsito mais seguro. O trânsito seguro é um direito de todos, mas também é um dever nosso construí-lo, né? Eu sempre brinco que, mesmo que vivêssemos, né, no País das Maravilhas, no mundo de Alice, e que todas as vias estivessem em perfeitas condições, bem sinalizadas, os acidentes não deixariam de ocorrer. Por quê? Porque hoje 90% dos acidentes decorrem de falha humana. Então nós temos que admitir que nós somos falhos.
né? Um minutinho, um segundo de desatenção no trânsito, é aquela olhadinha que você não resistiu quando soou lá o barulhinho de que entrou uma mensagem no WhatsApp, você deu uma desviadinha do olhar, o carro da frente pode fazer uma frenagem e você não ter tempo hábil para reagir e evitar esse sinistro de trânsito, né? Inclusive, parece que a gente dirige com probabilidade. Eu faço isso todo dia, nunca aconteceu. Pois é. E essa é uma das maiores dificuldades, né? A nossa maior dificuldade hoje, na verdade, em relação à educação para o trânsito, é a mudança de comportamento, né? Uma mudança de um hábito. Quem já não tentou fazer a mudança de hábitos alimentares? É muito difícil, né? Você veio comendo de uma forma, se alimentando de uma forma por um período grande. Aí, de repente, porque você quer reduzir de peso ou porque você tem uma diabetes ou alguma outra doença, você tem que mudar radicalmente seu hábito. E é uma coisa bastante difícil. No trânsito é a mesma coisa. Nós, infelizmente, vimos nossos pais, nossos tios, nós próprios, às vezes, já bebemos e dirigimos, e com a graça de Deus nunca aconteceu fumando, nada. Bebendo e dirigindo, que era. Exato, era isso. Comendo, né? Carregando as crianças soltas no bagageiro, às vezes, do carro. Agora piorou, né? Porque agora bebendo, fumando e vendo o Zap. E aí, por não ter ocorrido nada, às vezes a pessoa se sente cada vez mais segura. E aí nós tivemos na Semana Nacional do Trânsito, no início da pandemia, um slogan muito interessante: perceba o risco, proteja a vida. Ele calhava muito bem tanto com a questão da pandemia, né, que veio para nos alertar aí que nada melhor do que a gente ter o respeito e o cuidado com a vida para a gente conseguir minimizar os danos. E no trânsito é a mesma coisa, né? Nós temos que ter essa percepção de risco, que eu estou num veículo que eu posso matar ou morrer. Antes de chamar o Vinícius aqui, só dizer o seguinte: eu acho que, na minha percepção, as campanhas têm que ter um outro aspecto, né? Que as pessoas querem mudar o trânsito, sabe como? Na buzina e no grito, no xingamento. Mas a única possibilidade que eles têm de mudar o trânsito é mudando o comportamento deles. O cara, porque recebeu uma buzinada, porque você xingou ele, você acha que ele vai fazer parar no acostamento? Não, realmente. Eu estou dirigindo mal. Exatamente. E aí, a frase anual das campanhas educativas para 2024 vem bem ao encontro disso que o senhor falou, que será: paz no trânsito começa por você. Muito bem. Vinícius. Bom, ótimo. Bom dia, Rosane. Bom dia. Prazer muito grande te receber aqui. Obrigado pela aceitação do convite, né, para estar conosco. O que eu quero te perguntar, amiga, são duas questões, mas eu vou fazer uma de cada vez, né? Sim. A demora no exame prático, minha amiga. Assim, o exame teórico está andando rápido, mas o exame prático está demorando em Cuiabá cerca de um mês, né? Termina, né, todo o processo, e para marcar a prova prática, né, marca-se para dali a um mês, né? Eu sei que tem problemas com os avaliadores, eu queria te ouvir em relação a isso, né? Sendo que é algo pago por taxas, né? Quer dizer, o Detran cobra taxas, né, para financiar aquele serviço. Agora, eu sei que há uma desvinculação das taxas, né? O Detran é pobre e rico, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, né? Ele arrecada as taxas, mas a Secretaria de Fazenda desvincula, depois completa, enfim, tem essa relação. Então, eu quero te ouvir primeiro em relação a isso. Por que isso está demorando? E se aqui em Cuiabá está assim, imagina no interior, né? Que tem menos oferta ainda de examinadores ali. Como é que está essa situação, né? Então, vamos lá. Posso te dizer que você me apertou sem me abraçar. Que não é a minha praia, né? Não é a minha demanda, essa área de veículos e habilitação, é outra diretoria. Entretanto, somos Detran, né? Mas, assim, o que nós temos hoje ainda, aparentemente, ainda faz parte de um estrangulamento da época da pandemia. Porque o que ocorre? Os prazos, né, de habilitação, eles foram prorrogados lá durante o auge da pandemia, e estamos aí com um novo prazo que já foi estendido agora no início do ano, para que todas as habilitações, as formações, né, que começaram durante a pandemia, elas sejam finalizadas agora até o final do ano.
E aí a gente tem uma série de outros detalhes que vão impactar nessa demanda. Inclusive, a quantidade de veículos do Centro de Formação de Condutores, porque se todos os alunos deles buscarem concluir num mesmo período, né, vai acumular e aí vai ter também esse reflexo lá na prova teórica, na prova prática do Detran. Entendi. Então, ou seja, pelo que você está falando, tem um acúmulo da época da pandemia ainda. Também, nós temos uma limitação também de pessoal, porém tem se buscado fazer todos os esforços possíveis, inclusive já foram realizados diversos, digamos, mutirões, né, de atendimento da prova, abrindo inclusive períodos de provas durante os sábados. Então, assim, o Detran tem buscado responder a esse problema da melhor forma possível. E eu soube que os examinadores vão para o interior, né? Os daqui vão para o interior, recebem diária, passagem, para fazer a prova lá, né? Aplicar a prova lá, né? Também, porém, hoje nós já temos diversas bancas fixas pelo interior que facilitam bastante aí a vida do cidadão no interior. Ótimo. E a outra pergunta é em relação à aplicação de taxas, né? Como é que, se você tem alguma informação sobre isso, e multas, né? Pelo Código de Trânsito, né? Pelo CTB, parte da aplicação de multas tem que ser no próprio trânsito, né? Sinalização vertical, horizontal. Como é que está isso aqui no nosso caso, Rosane? Sim, isso vem sendo aplicado, né? Porém, as pessoas têm a impressão de que o Detran detém os valores, né? Como o senhor falou, e aplica como bem quiser. Não, existe uma distribuição, inclusive com os demais órgãos arrecadadores, né? Porque nós fazemos parte de um sistema nacional de trânsito, muitos municípios têm o seu trânsito municipalizado, então as autuações, elas também são de diversas jurisdições, nós temos os diversos órgãos aí responsáveis pela aplicação e que também vão, no final, dividir essa fatia dos valores arrecadados com as infrações, e vão ter a aplicação aí tanto na melhoria das vias, da sinalização, como também em educação para o trânsito. Ou seja, a multa que a prefeitura arrecada é dela, né? Que o governo do estado aplica nas MTs também, né? Nas rodovias estaduais, fica para eles. Exatamente, né? os federais também ficam com o ente federal. Tem uma partilha nesse sentido, né? Exatamente. E 50% do município, né? É uma partilha de atribuições e da arrecadação também. Do dinheiro, né? E como é que estão as multas aqui no estado, né? De competência estadual? Tem evoluído, tem crescido? Olha, nesse ponto eu não arrisco muito a falar, porque também a gente tem as questões tanto não só de aplicação, mas como realmente da efetiva arrecadação, né? Porque a gente tem aí o problema de inadimplência e por aí vai. Recurso, então né, é um tema bastante amplo que eu não me arrisco a adentrar, porque também foge da minha alçada. Eu sei que possivelmente você não tem essa informação, mas eu tenho uma curiosidade. Qual que é a estimativa do Detran de motos regulares andando por Mato Grosso? Eu não vou ter essa informação. Motocicleta lá no regular. anuário do Detran, na página do Detran, quem tiver mais interesse pode entrar lá, que tem o anuário do Detran, que tem os veículos licenciados, vai constar lá certinho né, os dados de veículos registrados. Porque o volume, parece que de motocicletas com algum problema de documentação é maior do que veículos. Acredito que maior sim. Maior que carros. Tanto que, assim, quando você transita por aí, se você se deparar numa blitz, você vai verificar uma quantidade grande de veículos, motocicletas sendo levadas para o pátio. É por conta do valor, né? Uma moto, por exemplo, uma moto de 10 anos, 15 anos, está trafegando por aí. Você tomou 3 ou 4 multas e não pagou a licenciamento daquele ano, o valor da moto dele já está comprometido. Se deixar 2 anos, pronto. Dependendo da gravidade da multa. Pronto, não compensa pagar para ele. Só que, amigos, os tempos mudaram. A dívida não sai mais do seu CPF, está lá. Exatamente, vai para a dívida ativa, vai para o cartório, né, você é negativado e continua lá.
Um dia você vai ter problema com isso. Sim. E nós temos aí por trás também uma outra questão que eu gostaria até de aproveitar o gancho para chamar a atenção da população. Seja o veículo que você tiver, você está o vendendo, seja para um parente, seja para uma pessoa de maior confiança, para o seu braço direito, faça a comunicação de venda, porque grande parte desses veículos que estão irregulares, eles estão irregulares desde a sua documentação que não está no nome do proprietário correto. Eu compro de você o veículo, não faço a transferência, aí não pago os débitos vão para você. Se eu me resguardei e fiz a comunicação de venda, eu não vou ter problemas. Agora, se eu não fiz a comunicação de venda, que é uma obrigatoriedade é um dever do proprietário, eu vou ter grandes problemas aí, dor de cabeça, com o meu nome negativado e não do real inadimplente. Você, quando vender um veículo, você tem que imediatamente fazer essa comunicação para ter esse problema. Eu tive um amigo que falou, olha, eu vendi, fiz essa documentação, fui lá, fiz esse registro de que eu tinha vendido o veículo. Naquela semana, antes de transferir, o cara se envolveu num acidente com morte. Vieram para cima de mim, se eu não tenho aquela documentação, estava enrolado o dinheirinho que eu ganhei com a venda, poderia ter que gastar com um advogado para dizer que eu não tinha culpa nenhuma. Claro que não seria culpado, mas ia ter problemas. Exatamente. Eu já vi ouvi, né, situações em que de repente bateu a polícia na porta da casa da pessoa porque o veículo estava envolvido em um assalto, e aí verificaram a placa, foram bater na placa do antigo dono, na casa do antigo dono. Então, até você conseguir provar, né, de que você não tem nada a ver com o problema. É importante destacar essa questão criminal, além da financeira, né? É importante porque se alguém comete um crime, né, com aquele veículo, ele está em seu nome, né? Exatamente. E outra, simplificou bem, um elogio ao Detran, viu? Antigamente era chato para fazer isso, entendeu? Essa gestão atual você sempre esqueço o nome dele, do presidente. Gustavo. O engenheiro Gustavo, obrigado. E simplificou. Houve uma digitalização, talvez tenha sido o órgão do Estado que mais avançou, viu, em digitalização no período recente. Tem o MT Cidadão, né? Boa parte dos serviços estão no MT Cidadão. Vale destacar também a facilidade nessa questão específica da comunicação de venda, a parceria com os cartórios, porque hoje você vai fazer a transferência no cartório e você já pode fazer a comunicação de venda no próprio cartório, na maioria deles. Vamos lembrar que o Detran antigamente era muito escândalo, né, de corrupção, e de um tempo para cá, melhorou, do governo pelo táxi para cá, né, vamos lembrar, melhorou bem, né, parou aquelas confusões, recuperações, né, que tinha com muita frequência. Então é bom destacar também esse avanço, né, que o órgão teve. Né? Sim. Bom, para a gente fechar aqui, Rosane, a semana encerra na segunda-feira, a semana do trânsito. Exatamente. Tem algumas ações, algo que você queira complementar? Então, sobre essa semana do trânsito? Começamos com as ações, né? Todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito iniciaram suas ações. Na segunda-feira, a própria Secretaria Nacional de Trânsito fez a abertura na segunda-feira. Na terça-feira, nós tivemos um seminário de segurança viária e educação para o trânsito no Detran, em parceria com os diversos parceiros do Sistema Nacional. Hoje está ocorrendo um seminário muito similar também de segurança viária e educação para o trânsito em Sinop, por isso que a nossa diretora de fiscalização e educação para o trânsito não está aqui, nem a nossa coordenadora de ações educativas. E aí estão tendo palestras, estão tendo passeios ciclísticos, caminhadas, os diversos órgãos e parceiros, tanto a Polícia Militar, né, que é também parceira de primeira hora, PRF, a Ciretrans, que são os nossos braços no interior, estão aí realizando diversas parcerias, seja com a PRF, em projeto com caminhoneiro, seja com a PM, em outros projetos, articulando o que é possível no interior. Então, a gente tem várias ações do Amigo da Rodada, que é aquela ação que vai aos bares para alertar a população de que, se beber, você não deve dirigir, procura aquela pessoa que não está bebendo naquele dia para levar as pessoas em segurança para casa.
e também oferece a oportunidade das pessoas fazerem um teste de etilômetro e verificar se com aquele índice alcoólico ela fosse flagrada numa fiscalização, o que acarretaria. Em diversos municípios está ocorrendo, e o encerramento se dará na segunda-feira com o Fórum das Operações Leis Secas, promovida pelo Gabinete de Gestão Integrada da CESP, né, do qual todos os que fazem parte, aí, todas as forças de segurança que fazem parte da Operação Lei Seca, são parceiros, e vai ocorrer na segunda-feira, fechando a Semana Nacional. Muito bem. Alguém que eu acho que trabalhou contigo, trabalhou com a gente aqui também, no PHD News, o Fred Moraes, te mandando um abraço. Está te ouvindo? Um querido. E um abraço para ele também. Melhor estagiário Saudade, de todos Fred. os tempos do Detran. Olha só, o Fred ganhou um prêmio agora, é o melhor estagiário de todos os tempos. Muito bom, ele merece mesmo. Ele merece. Um abraço. Gente boníssima, um abraço, Fred, saudade de você. Quero agradecer aqui a Rosane Gerda. Eu vou me atrever, só para ela me corrigir, Prathauser Puls. Prathauser Pilser. Como? Quase. Prathauser Pilser. Prathauser Pilser. Um dia desse eu consigo. Pilser já achou perfeito. Quem lê o seu sobrenome, acerta quem for a família. Ninguém. Tem um amigo que fala que é a Rosane sopa de letrinhas. Rosane, pelo menos você sabe que é difícil, né? Não é só uma deficiência nossa aqui. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo tempo que disponibilizou para a gente. Imagina, nós que agradecemos o espaço, porque essas discussões são mais que